Equação logarítmica. E agora, por último, vendo condições de existência. Dentro das condições de existência de logaritmos, nós vimos que quando aparece logaritmo de uma determinada base no lado esquerdo e no lado direito de uma igualdade aparece um outro logaritmo de mesma base, nós podemos cortar esses logaritmos e trabalhar somente com os logaritmandos, x igual a y. Essa propriedade ou essa condição de existência também vale ao contrário. Se nós temos x igual a y, nós podemos aplicar logaritmo de uma determinada base do lado esquerdo e aplicar um logaritmo dessa mesma base no lado direito. Pelo princípio da equidade, conteúdo visto desde o 7º ano. Então, é muito importante lembrar dessa condição de existência, uma das condições de existência do logaritmo, que nós vamos utilizar nas equações logarítmicas. Então, vamos ver um exemplo. Então, aqui nós temos uma equação logarítmica e, bem como mostrado antes, tem logaritmo de base 10 no lado esquerdo e logaritmo de base 10 no lado direito. E não é uma questão simples, porque aparecem dois logaritmos. E para juntar isso aqui, daria um pouquinho de trabalho, né? Porque nós poderíamos resolver pela definição, mas nós teríamos que utilizar uma propriedade 3 e a propriedade 2 e a propriedade 1 de logaritmos. Então, daria muito trabalho usar a definição para resolver essa conta. Então, tem alguns casos que a gente pode usar a definição ou usar outra técnica, né? Mas nesse caso aqui, quando aparecem dois logaritmos, um na esquerda e um na direita, e eles são de mesma base, nós podemos utilizar então aquela condição ali de existência e cortar esses logaritmos. Corta o logaritmo de base 10 daqui, corta outro daqui, e daí trabalha com os logaritmandos, que daí vai ficar muito simples. Tá? Então, nós vamos ter 2x mais 6 igual a 18. Passamos agora o 6 para o lado da direita diminuindo. Então, vai ficar 18 menos 6, que vai dar 12. Passa agora o 2 dividindo. E nós vamos ter que o x vale 6. Verificamos se, ao substituir o 6 no x, vai existir o logaritmo. Nesse caso aqui, vai ficar positivo no logaritmando. Então, quer dizer que satisfaz a condição de existência do logaritmo. Logo, então, 6 é a raiz dessa equação. Pela definição, como eu já disse antes, pode ser feita, mas daí teria que utilizar a propriedade 1, propriedade 2, utilizar a definição e que daria muito trabalho. Então, é importante saber essa técnica também. Aqui nós temos uma outra equação, e essa equação também poderia ser feita pela definição e poderia ser utilizada a propriedade 1. Onde tem soma de logs, nós poderíamos juntar num único log com uma multiplicação de logaritmandos, né? E fazia pela definição. Mas nesse caso aqui nós vamos fazer utilizando essa técnica de cortar os logs. Mas como eu não tenho log na esquerda e eu tenho dois logs eu não tenho log na direita e tenho dois logs na esquerda, o que eu vou fazer? Aqui eu vou juntar pela propriedade 1. Junto esses logaritmos numa única base. E aqui, no lugar de 1, eu vou trocar por logaritmo de 21 na base 21. Que é a mesma coisa que 1. Lembra que eu falei lá no início dos logaritmos? Que quando o logaritmando é o mesmo da base, vale 1? Então, eu posso trocar o 1 por logaritmo de 21 na base 1. E aqui, então, vou utilizar a propriedade 1, que soma de logaritmos eu posso juntar com uma multiplicação dos seus logaritmandos, né? E daí agora nós temos log de 21 aqui na esquerda, log de 21 na direita, cortamos os logs, vai ficar só os logaritmandos. Aqui então fica uma multiplicação, né, de binômios. Então fizemos a multiplicação ali, vai dar x ao quadrado mais 8x mais 12. Esse 21 passamos para cá, subtraindo. Vai dar uma equação de segundo grau.
na qual a gente resolve utilizando a Bhaskara ou outro método, soma e produto, qualquer outro que vocês acharem melhor, mais viável. E encontra-se então o x' que vale 1 e o x duas linhas que vale 9. Sempre quando se trata de equação logarítmica, tem que verificar se os valores encontrados satisfazem a condição de existência do logaritmo. Então vamos ver o 1. Se substituir o 1 aqui no logaritmando, no lugar do x, nós vamos ter 1 mais 2, 3. Então fica positivo, ok. Substitui aqui 1 mais 6, 7. Fica positivo, ok. Logo, o 1 é a solução dessa equação, porque satisfaz a condição de existência. O menos 9, ao substituir aqui no primeiro logaritmo, no x, fica menos 9 mais 2, que vai ficar menos 7. E ficando menos 7 aqui, não satisfaz a condição de existência do logaritmo. Sempre lembrando que aqui tem que ser um número maior que 0. E se substituir o x por menos 9, vai ficar um número menor que 0, fica um número negativo. Então, menos 9 não satisfaz a condição de existência já dessa primeira parte. Da segunda parte também não vai satisfazer. Mas já não satisfazendo nenhuma das partes, já basta para não utilizarmos. Então, das soluções encontradas, somente o 1 vai ser a raiz dessa equação. Então, 1 é a solução, o valor do x. Retornei nessa parte só para a gente relembrar que, assim como a gente pode excluir os logaritmos nas equações, quando a gente tem na esquerda e na direita a gente pode cortar eles, também a gente pode aplicar eles tanto no lado esquerdo como no lado direito de uma equação. Nós vamos ver um exercício agora que, ao invés de cortar os logaritmos, nós vamos aplicar esses logaritmos os dois lados de uma equação para assim poder resolver a equação surgida. Então, nós vamos trabalhar com uma equação exponencial e logarítmica ao mesmo tempo. Então, aqui temos uma questão onde mostra a população de uma cidade cresce de acordo com essa expressão aqui. Vendo a expressão, a gente vê que ela é uma função exponencial, porque tem um expoente x, ou um expoente n. Mas sempre lembrando que a função exponencial e a função logarítmica, elas estão ligadas. E estão tão ligadas que, vejam que dentro da conta aparece o logaritmo lá. Então aqui a pergunta é a seguinte: para fazer uma previsão de quando a cidade atingirá 500 mil habitantes. Lembrando que P é a quantidade de habitantes e N é o número de anos. Logo, nós vamos ter que substituir o 500 mil no P. E daí tentar encontrar o valor do N, que é a previsão de quando essa cidade vai atingir os 500 mil habitantes. Nessa equação exponencial, nós primeiro passamos os 50 mil dividindo o 500 mil. Cortamos os zeros, né, a quantidade de zeros, aqui fica mais fácil. 50 dividido por 5 vai dar 10. Em equação exponencial, nós vimos que nós resolvíamos igualando os dois termos a uma mesma base. Mas aqui, nesse caso, é complicado fazer de forma manual, sem uma calculadora, colocar o 10 em base 1,02 ou o contrário, né? Então, o que nós vamos fazer? Tendo essa informação que logaritmo de 1,02 vale 9 milésimos, então nós vamos aplicar logaritmo de base 10 porque aqui está em base 10, no lado esquerdo e no lado direito da equação. Então, nós vamos ter isso aqui. Então, vai surgir de uma equação exponencial uma equação logarítmica. Se nós cortar os log, volta a equação exponencial, mas na equação exponencial nós não conseguimos resolver. Então, nós vamos ter que ir pela logarítmica. Pela logarítmica, nós vamos ver que aqui nós podemos utilizar a propriedade 3, aquela que o expoente do logaritmando a gente passa multiplicando o log. Então, a gente pega esse n, passa para frente, fica multiplicando. E agora vai se tornar fácil, sim. Por quê?
Porque logaritmo de 10 na base 10, vejam que o logaritmando e a base são as mesmas, vai valer 1. Logaritmo de 1,02 foi dado aqui no problema, que é 0,009, 9 milésimos. Então, basta substituir esses logaritmos. Some os logaritmos, vai ficar uma equação de primeiro grau, uma equação bem simples. Passa o 9 milésimos dividindo por 1 e nós vamos encontrar aproximadamente 111 anos. Vai ser aproximado, porque como a própria pergunta diz, uma previsão, é aproximado porque logaritmo de 1,02 não é exatamente 9 milésimos. 0,086. Vai ter variações. Normalmente, quando se trata de logaritmo, não vai dar sempre um valor exato, né? Tem os casos que dão exato, mas na maioria dos casos não. Tá? Então, quando não dá exato, é um valor aproximado, né? Ou uma previsão. Então, aproximadamente 111 anos. Se usar a calculadora, utilizar o logaritmo de 1,02, nós vamos ver que se utilizar a calculadora vai dar em torno de 116 anos, aproximado também. Tá? Então aqui é uma equação exponencial que que resolvemos aplicando o logaritmo, e através de uma equação logarítmica a gente resolveu a expressão. Então podemos, em alguns casos, cortar o log, em outros casos aplicar o log para poder resolver equações logarítmicas.